agora nós vamos conversar com o nosso querido veterinário Daniel Serafim e hoje ele vai falar sobre esse assunto. Primeiro nós vamos querer entender, na verdade, o que é esse Alzheimer canino, por que ele acontece. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Olha, a gente vai falar de pets e aí a gente lembra que os mais... que a gente costuma falar mais são cachorros e gatos, né? Sim. E aí a gente quer entender principalmente na questão dos pets, os próprios cães. A gente já começa logo falando, querendo entender, na verdade, o que é o Alzheimer canino. Você estava agora há pouco me falando que é muito parecido com o ser humano, né? Exatamente. Não muda muita coisa. Exatamente. O Alzheimer canino é uma doença neurodegenerativa que acomete os animais idosos, tá? O cão, ele é um animal que é utilizado como modelo de estudo na doença em humanos, né? Então, é muito similar com a doença, o Alzheimer que acontece no ser humano. E é uma doença que é caracterizada principalmente de acometer o animal nessa fase senil. Agora eu tenho uma curiosidade, que eu acho que muita gente às vezes não leva muito a sério. Tem gente que às vezes pega um pet e pega o pet para criar, não tem ideia, nem noção da idade do pet, né? Alguns pegam de filhotinho, outros não. Pegam um pouquinho maior e aí fica muito difícil a pessoa saber qual a idade que ele está. Mas é considerado um cão idoso a partir de quantos anos? Isso. Dependendo do porte do animal, da raça do animal, esse envelhecimento pode ser mais precoce. Animais de grande porte têm um envelhecimento mais precoce. Então, a partir dos 5 anos de idade, já é considerado o animal senil. Já os animais de pequeno, médio porte têm um envelhecimento um pouco mais lento. Então, aí a partir dos 7 anos de idade que ele entra nessa fase senil. E os gatos? Os gatos é muito semelhante aos animais de pequeno porte, aos cães de pequeno porte, né? Então, o envelhecimento aí a partir dos 7 anos, a fase senil. Olha, interessante. Agora sim, como é que a gente vai perceber que esse pet está com Alzheimer? Quais são os sinais? Isso, essa é uma parte que é bem sensível para você começar a observar esses sinais. Porque se confunde muito com o envelhecimento natural e são coisas distintas, tá? Então, o animal com a disfunção cognitiva, ele vai ter alterações de comportamento, tá? Ele vai ter, por exemplo, andar compulsivo, andar sem objetivo, sem direção, ele vai ficar aéreo, perdido às vezes no cômodo da casa. Ele vai esquecer aprendizados já adquiridos, por exemplo, o localzinho onde fazer o xixi. Ele precisa estar ativo, né? Exatamente. E quando ele não enxerga, já tem essa dificuldade. Nessa idade também já vem a cataratazinha, né? Isso. Os olhos já não estão mais enxergando como deveriam enxergar. E, obviamente, se o costume que ele tem de brincar, de sair, de ver, de observar, tudo isso ele deixa de fazer. Por isso que você disse que é muito parecido com o ser humano, né? Isso, exatamente. Então, assim, tem todas essas outras alterações que vêm com o envelhecimento, dificuldade de enxergar, às vezes dores articulares, tá? E associado a isso, ele vai ter essa perda da cognição. Então, diminui a interação, então diminui a atividade física também. Existem fases, por exemplo, ele pode mostrar essa fase logo inicialmente ou mais tardia? Existe fases. É uma doença crônico-progressiva, tá? Então, assim como acontece no ser humano, é observada alterações inicialmente sutis, como perda de memórias ou a conhecimentos adquiridos, e isso pode chegar a uma fase em que o animalzinho, ele tem, inclusive, troca do sono e vigília, por exemplo, o animalzinho pode passar a noite acordado, enquanto de dia ele fica dormindo. Tem animais que ficam vocalizando, isso é uma das coisas mais difíceis quando o animal chega nessa fase de vocalização, porque o tutor acha muito que isso é o animal sentindo dor, mas não é, realmente é uma alteração aí do estado cognitivo. Bem degenerativo, né? Isso. Nossa, e aí a gente chama atenção também para os fatores de risco. O que pode agravar ainda mais essa situação? Então, é muito importante a gente estimular a cognição do animalzinho com atividades de enriquecimento ambiental. Então, o animalzinho que está recluso, né, não é estimulado, ele tem uma propensão maior a ter um aceleramento dessa doença, tá? Então, assim como no ser humano acontece essas atividades que estimulam a mente do animal, do indivíduo, tá? Ajuda a atenuar esses sintomas.
No caso, tem como a gente ter um diagnóstico assim preciso? Digamos que aquele pet que vai constantemente ao veterinário, dá para o veterinário observar. Mas aquele que se demora muito para levar e você já leva com uma certa idade, vão conseguir diagnosticar? O diagnóstico é bem delicado, justamente porque esses sinais eles se confundem com o envelhecimento, tá? Então, é necessário uma avaliação e uma conversa bem precisa ali com o tutor para entender o que está acontecendo com aquele animalzinho. E muitas vezes, além dos sinais que ele apresenta, ele pode também ter ali, juntamente, uma doença neurológica que também pode levar a sinais semelhantes, tá? Então, o diagnóstico é principalmente através dessa avaliação clínica, em que se avalia os sinais que o animalzinho está demonstrando e aí ele apresentando um conjunto dessas alterações, a gente tem um diagnóstico preventivo. Pronto, e aí a gente vai falar também desse ambiente, né? Nesses casos, essa parte do enriquecimento ambiental para esse petzinho. O que é interessante não fazer e o que é interessante fazer para que esse pet se sinta mais dentro do contexto e o próprio tutor possa ajudá-lo? Isso. O enriquecimento ambiental é importante para você estimular o pet com brincadeiras, tá? Sim. Além de estimular a atividade, ali ele a se exercitar, também vai estimular ele a ativar essa função, essa cognição dele. Então, principalmente os tutores, às vezes que, por exemplo, tem apenas um animalzinho em casa, que o animalzinho passa o dia sozinho, é interessante que, além dos brinquedos, talvez um outro animalzinho para companhia, tá? Que o fato do animalzinho ter uma companhia ali para ele brincar, então isso estimula a ele tanto a atividade como essa cognição, tá? Então é muito importante isso, principalmente nessa fase mais senil, que o animalzinho já tende a diminuir essa atividade dele, então é importante estimular, ter um outro pet de companhia também ajuda bastante. E a gente chama mesmo a atenção de quem verdadeiramente diz que gosta de pets, né? Porque assim, muitos já não dão atenção na fase ainda jovem. Isso. Imagina na terceira idade desses pets, né? Isso. E aí a gente chama atenção também para os remédios. Existe remédio para o Alzheimer canino? Isso. O tratamento do Alzheimer canino é um tratamento paliativo. Infelizmente, assim como no ser humano, não existe cura. Existem as medicações que vão diminuir a progressão dessa doença, tá? E também vão atenuar esses sintomas, tá? Em geral, o animalzinho que é acompanhado, tratado, a gente consegue melhorar bastante essa qualidade de vida. Muito bom. E aí a gente chama atenção também para quem está assistindo o nosso programa, porque quem tem pet com mal de Alzheimer, na verdade com Alzheimer canino, muitas vezes comenta que eles têm dificuldade para dormir. Isso é real? Como ajudar esse pet nesses momentos? Às vezes parece que eles encontram uma certa dificuldade para ir para o sono, né? Isso, exatamente. E isso principalmente na fase mais avançada da doença, é um dos principais sinais que preocupam os tutores, porque esses animais eles vão ter uma alteração no sono e vigília, ou seja, eles vão trocar o dia pela noite. Geralmente, à noite o animal ele vai estar bem agitado, de dia ele vai estar mais sonolento. E associado ao fato dele não dormir, ele vai ter os sinais, como andar compulsivo, o animalzinho vai estar à noite andando, vocalização, então isso tanto dificulta o cuidado do animalzinho, como também prejudica muitos tutores, né? Geralmente, à noite, é o momento que as pessoas descansam, então esse animal vai estar muito ativo. O que chama atenção nos gatos é que muitas vezes eles não são de ficar muito dentro de casa. Às vezes tem gato que ele fica em casa e sai também. Por isso que às vezes pode acontecer do gato não voltar mais, né? Tem a questão do gato sair é muito preocupante, porque também ele acaba se expondo muito, principalmente a acidentes automobilísticos. O animal idoso, o gato, ele vai ter já certas limitações, então ele pode tanto se perder nesse caminho de volta para casa, como também pelas limitações, às vezes esse animal tem que pular muro e não consegue retornar. O que a gente poderia passar para quem está em casa assistindo o programa e que já esteja vivenciando essa situação com o seu pet e muitas vezes não entende? O que o senhor poderia falar para essas pessoas? Isso, é muito importante, ainda mais nesse momento em que se tem cada vez mais cuidado com os pets e eles têm uma vida maior, cada vez mais longa,
é natural que o animalzinho ele tenda a envelhecer cada vez mais. E quando chega nessa fase, o pet ele necessita de cuidados especiais. Muitos desses sinais são muito sutis, então é de suma importância que o animal passe por um check-up. Então, se o seu pet é um animalzinho idoso, é interessante que ele passe por um check-up de saúde, tanto para avaliar o estado geral dele e principalmente para esses sinais já de disfunção cognitiva que acomete o animal nessa idade. Tá certo. Eu quero agradecer a presença do doutor aqui com a gente. Você que está assistindo o nosso programa, aproveite essas dicas, tá? Aproveite as dicas que a gente traz, assuntos que a gente traz para o programa, que às vezes passam tão despercebido. Sim. Tem gente que não tem nem noção. As pessoas acham que ter um pet em casa é só dar de comer, água, né? Levar no veterinário e esquecem das outras doenças que estão ao redor e que muitas vezes é muito parecida com a do homem, né? Isso. Então a gente fica nesse alerta aí. E você que tem um pet em casa, preste atenção. Quantos anos já faz que ele está com você? Né? Tem gente que não tem a cadernetazinha de vacinação, mas é importante que a cada ano que você vai fazendo a vacinação do seu pet, mesmo que seja, não tenha caderneta, você está sempre recebendo lá as cadernetazinhas anuais. Isso. E obviamente você sabe quantos anos mais ou menos tem o seu pet, né? Exatamente. As pessoas que quiserem entrar em contato, como é que faz? Tem o Instagram, né? Isso, @DanielSerafimVet.